Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso preparatório para a prova do Detran. O primeiro conteúdo que a gente vai ver é sobre processo de habilitação. E antes de mais nada, a gente precisa conhecer aqui quais são então as possíveis habilitações para conduzir veículos automotores ou elétricos. Nós temos hoje, pela legislação de trânsito, 3 tipos aqui de habilitação, autorização ou licença para conduzir veículos. A primeira delas aqui é a PPD, ou Permissão para Dirigir. Essa é aquela famosa habilitação provisória, aquela que a gente fica com ela um ano, né? Acabou de passar em todos os exames, teórico, prático, aí pegou a primeira habilitação, que é a PPD, Permissão para Dirigir. Fica com ela um aninho, não cometeu infrações graves, nem gravíssimas, nem reincidente em média, aí troca na CNH, que é a próxima que a gente vai ver aqui. Aqui embaixo nós temos a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. O pessoal tem o hábito de dizer que essa aqui de cima, a PPD, é a carteira provisória. Provisória que você fica com ela por um ano, para depois então trocar na definitiva. Essa daqui de baixo, a CNH, já é a carteira definitiva, aquela que você vai ficar por toda a sua vida, apenas tendo que renovar periodicamente, conforme a gente vai ver daqui a pouco. E aqui embaixo a gente tem uma autorização para conduzir ciclomotor. O que é ciclomotor? São aquelas cinquentinhas, né? Não passa de 50 km por hora, não passa de 50 cilindradas a potência do motor. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre esses veículos, tá? Mas ACC é isso, é uma autorização para conduzir essas cinquentinhas. Ela não é uma habilitação em si, é apenas uma autorização, mas vem no documento próprio, conforme eu vou mostrar na tela aqui para vocês verem. Aqui está o documento de habilitação hoje. Vocês podem observar, não sei se vocês conseguem ver, aqui ó, nesse campo aqui ó, vou até tentar circular aqui pra gente ó. Esse campo aqui é o campo que indica que a sua habilitação é provisória, olha, permissão é o que está escrito ali. Então, no caso, seria a PPD. No seu primeiro ano de habilitação, você vai receber esse documento e vai ficar com a PPD. Vai vir marcado aqui, ó, permissão. Nesse caso aqui, não é uma PPD, ela está sombreadinho, quer dizer, já está na habilitação definitiva. Quando é apenas um ACC, uma autorização para conduzir ciclomotor, aí vai ser essa área aqui que vai estar especificada, ó, beleza? Essa aqui, ó, ACC. É possível a pessoa ter um ACC e uma habilitação de categoria B, por exemplo? Sim, é possível. Daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre isso. E por fim, nós temos aqui o campo da categoria da habilitação. Isso aqui é o que vai dizer se a sua habilitação é da categoria A, B, C, D ou E. Se não for categoria nenhuma, se você não tiver habilitação de categoria A, B, C, D ou E, você vai ficar aqui com a ACC. Provavelmente é porque a sua habilitação é um ACC. Então é possível. Tem gente que você vai ver esse documento aí e lá no campo de categoria não tem nada, apenas marcado ACC. Por quê? Essa pessoa não é habilitada para conduzir veículos da categoria A, B, C, D, nem é. Ele tem apenas ACC para conduzir ciclomotor, tá? Inclusive isso aí desmistifica um velho mito que inclusive Detrans até erram nesse sentido, instrutores, dizendo que a ACC é uma categoria. Não é. A ACC é uma autorização. Se fosse uma categoria, viria marcado lá no campozinho de categoria, que deve estar aparecendo aqui em cima de mim, na habilitaçãozinha que eu coloquei para vocês. Tá bom? Conhecido então quais são os tipos de habilitações, licenças ou autorizações, vocês já sabem quais são, vamos prosseguir. E aqui agora a gente vai ver por onde começar. Eu quero tirar a habilitação. Em qual categoria eu posso começar? Aqui na tela nós temos a permissão para dirigir de categoria A. Permissão para dirigir é a PPD, é a habilitação provisória. Categoria A, que é para motocicletas e similares. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre categorias. Eu posso também começar pela permissão para dirigir de categoria B. Posso começar pelas duas, Ronaldo? Pode, está aqui, ó, permissão para dirigir nas categorias A e B. Ronaldo, mas o meu Detran aqui não deixa eu fazer as duas simultaneamente. Olha, talvez por questões internas do Detran, você até realmente não consiga fazer A e B simultaneamente. Mas o Conselho Nacional de Trânsito, ele permite, ele autoriza. E se perguntar na sua prova teórica se pode fazer A e B simultaneamente, você tem que responder que sim, porque é assim que está na legislação. E lembre-se, você está fazendo uma prova teórica. Você pode também começar pela autorização para conduzir ciclomotores, que é
ACC. Está aqui. Isso não é categoria de habilitação, isso é um tipo de habilitação, é uma autorização para você conduzir ciclomotores. Daqui a pouco a gente vai falar melhor também sobre o que é um ciclomotor. E aqui, habilitação provisória na ACC e categoria B. Eu posso, Ronaldo, fazer ACC e categoria B? Pode, às vezes a pessoa quer uma habilitação para dirigir o automóvel, categoria B, e até quer uma habilitação para conduzir lá o veículo de 2 ou 3 rodas, mas tem medo de montar uma motocicleta, acha que não é para ela, acha que é pesado, vai cair, e ela já tem um ciclomotor ou pretende comprar um, e é as 50, daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre o ciclomotor. Então ele quer fazer para o ciclomotor só. Ele pode fazer, eu quero ACC para o ciclomotor e a categoria B para o automóvel, as duas simultaneamente. E aqui a gente tem o embasamento legal mostrando que pode sim fazer duas categorias, ou então a ACC mais a categoria B simultaneamente. Está lá na resolução 789 de 2020 do CONTRAN, aqui a referência direitinho, artigo 2º, parágrafo 2º, que diz: o candidato poderá requerer simultaneamente, o que é simultaneamente? É ao mesmo tempo, né? Junto, a ACC e a habilitação na categoria B, bem como requerer habilitação nas categorias A e B, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, desde que considerado apto para ambas. Então tá aí, tá na tela, tá fundamentado. Você pode sim fazer A e B simultaneamente, pode fazer ACC e B simultaneamente, problema nenhum. Desde que, na hora que você passar pelos exames lá na clínica, aquele primeiro exame, aquela primeira bateria de exames que a gente faz no processo de habilitação, né? Lá na clínica credenciada pelo Detran. Então você chegou lá com as pretensões de fazer A e B, as duas categorias simultaneamente, você vai ser avaliado para essas duas categorias, isso no que diz respeito à avaliação física, mental e psicológica. Foi aprovado, apto para ambas? Pronto, beleza. Pode tocar o seu processo ali valendo para as duas categorias tranquilamente. Nós vamos então ver quais são os requisitos, porque para você tirar uma habilitação, você precisa preencher alguns requisitos. Onde dita as regras desses requisitos? Lá naquela resolução que cuida do processo de habilitação. Então o primeiro requisito para quem quer tirar a habilitação é ser penalmente imputável. Esse ser penalmente imputável é uma pessoa que responda pelos seus atos perante a lei penal. Aí aqui vem uma série de poréns. Primeira coisa, no Brasil, a pessoa torna-se penalmente imputável quando ela faz 18 anos de idade. Mas somente ter os 18 anos não significa que ela é penalmente imputável. Quer ver um exemplo? A pessoa que tem um distúrbio mental, algum problema mental, ela não pode ser considerada penalmente imputável, né? Então imagina a pessoa que não tem lá suas faculdades mentais no lugar, tem algum problema, e ela é considerada inimputável e ela tem 18 anos. Ela pode tirar habilitação ou não pode? Então cuidado com isso aí pelo seguinte: lá na prova do Detran, eles costumam colocar assim: quais são os requisitos para tirar habilitação? Aí na alternativa A, eles colocam ser maior de 18 anos. E todo mundo marca que essa alternativa está certa. Não está. Porque não basta ter 18 anos. Tem que ter 18 anos, mas tem que ser penalmente imputável. Não pode fazer essa ligação. Eu tenho 18 anos, eu sou penalmente imputável? Não, não tem. É possível a pessoa ter 20, 30 anos e não responder por si. Ela tem lá algum problema mental, alguma coisa, e ela não responde por si. Esses são chamados inimputáveis. Também não podemos confundir com a responsabilidade civil. Observem que aqui é perante a lei penal. Responsabilidade civil é outra coisa. Hoje no Brasil é possível você fazer a chamada emancipação. Seus pais assinam, ou seus responsáveis assinam lá, autorizando que você emancipe-se deles, ou torne-se independente deles. Como que isso acontece? Aí você com 16 anos, você já é civilmente independente, você não depende mais de seus pais. Você já pode movimentar conta em banco, fazer uma série de coisas. Toda a vida civil você pode, mas habilitar-se não. Por quê? Porque você conseguiu ser responsabilizado pelos seus atos civis, mas penal somente com 18 anos. No Brasil, imputabilidade penal é somente a partir dos 18. Repito e reforço, não confunda isso com somente ter 18 anos, tá? Quem tem 18 anos só
não é penalmente imputável. Ele precisa responder de fato pelos seus atos perante a lei. Tem que ser um imputável penalmente. E aqui, ó, saber ler e escrever. E esse saber ler e escrever é ser alfabetizado independentemente da escolaridade. Esse ser alfabetizado aqui, entre aspas, né? Porque saber ler e escrever é diferente de ser alfabetizado, concordam? Mas o que eu quis dizer aqui é o seguinte: independente da forma com que você tenha aprendido a ler e escrever, você sabe ler e escrever? Então tem o requisito para poder tirar a sua habilitação. Não importa se você aprendeu sozinho, com a sua tia, com quem foi, não vai ser exigido de você comprovação de nenhuma escolaridade, nenhuma, nem prezinho. De vez em quando roda aí uns boatos que agora vai exigir ensino médio para tirar carteira, né? Não tem nada disso. Hoje em dia, do jeito que está a legislação, nem ensino fundamental, nem ensino primário exige, nenhum. Basta que você saiba ler e escrever. E aqui, ó, possuir documento de identidade, aí pode ser o RG, que é esse documento de identidade padrão, todo mundo conhece, pode ser um passaporte, carteira de trabalho, carteira funcional emitida por órgão reconhecido, enfim, qualquer documento que tenha foto que seja reconhecido como documento público. Tem foto? Beleza. Se você quiser ir lá no dia para poder fazer o seu exame com a carteira de trabalho, pode. A única restrição a única exigência é que o documento te identifique, né? Se eu pegar minha carteira de trabalho, por exemplo, levar, não vai valer, porque a minha foto eu tinha 16 anos quando eu tirei minha carteira de trabalho. Eles vão olhar para aquela foto lá e falar: quem que é esse rapaz aqui? Não é você, não. Entenderam? Outra coisa, o pessoal costuma dizer também que a identidade tem validade de 10 anos. Não tem nada disso. A validade da identidade é o estado de conservação e a possibilidade, a capacidade de te identificar pela foto. Tá? Pode ter 30 anos. Se você não mudou nada, está com a mesma carinha, beleza. Mas se tiver 2 anos, tiver mudado totalmente, já não vale. Tem que te identificar. E por fim, possuir cadastro de pessoa física, CPF. Então somente o número resolve, tá? Não precisa de cartão, até porque o CPF não é um cartão, não é um documento, é um número que o identifica, que é o seu cadastro de pessoa física. Aqui vai falar sobre o prazo do processo de habilitação. Você deu início para tirar a sua habilitação, e quando é que começa esse início? No cadastro, quando você faz o seu cadastro lá no RENASH e no BINCO. RENASH é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, ou de carteiras de habilitação. Tem uma definição ou outra, tanto faz. E BINCO é Base Índice Nacional de Condutores. Feito o seu cadastro nesse sistema e nessa base índice, você tem 1 ano para poder tirar a sua habilitação. Se não tirar desse 1 ano, você vai ter que reiniciar o processo. Alguns estados, como o de Minas Gerais, por exemplo, aceita ou aproveita os cursos que você já fez. Então vamos supor que você fez o teórico, aí fez a prova teórica, passou, aí fez as aulas de direção e ficou agarrado ali na direção, ou não deu tempo, não fez o exame, seu prazo venceu. Aí você tem que voltar lá na estaca zero. Precisa de fazer o curso teórico e as aulas de direção de novo? Em Minas Gerais, não. Porque aproveita-se esses cursos por até 2 anos. Então você pode prorrogar o seu prazo por mais 1 ano, bacaninha. Mas são poucos estados que fazem isso, tá? A maioria dos estados do Brasil não fazem. Venceu 1 ano a contar da data aqui de cadastro no RENASH e no BINCO, e na BINCO, né, porque é na Base Índice Nacional, você já tem que reiniciar todo o processo. Os exames que você vai precisar fazer, eles vêm em 3 etapas. A primeira etapa é aquela lá da clínica, a clínica credenciada pelo DETRAN, né, onde você vai fazer os exames de aptidão física e mental. Normalmente nessa parte aqui é onde a gente faz aquele exame de vista, né? Ele acaba se resumindo no exame de vista, mas é óbvio que vai além disso, exame de aptidão física e mental. E ele também tem a avaliação psicológica, que a galera chama aí de avaliação ou psicotécnico, né? A segunda fase desses exames é a parte teórica, onde você vai fazer o curso teórico técnico lá na autoescola. Esse curso tem 45 horas aulas hoje. Concluída a carga horária, se está preparado, a escola vai marcar sua prova teórica. Sua prova teórica vai ter 30 ou 40 questões, a depender da região do estado ou do país que você tiver. E a última etapa é a parte da prática de direção, onde você vai fazer as aulas de prática veicular, no carro ou na moto, seja qual for a categoria que você estiver fazendo, e por fim o exame de direção veicular junto ao pessoal do DETRAN. Passou nessa última aqui, ó, pronto, seu processo está concluído e você vai receber a sua habilitação provisória.
que vai ser uma permissão para dirigir da categoria A, se você estiver fazendo exame para a categoria moto, né? E então categoria B, se você estiver fazendo aí para automóvel. E ainda tem a ACC, que não é uma categoria, mas tem também essa autorização para conduzir ciclomotores, que são as cinquentinhas, daqui a pouco a gente fala melhor sobre elas. O curso teórico-técnico ele tem 45 horas aulas distribuídas da seguinte maneira. A parte de legislação de trânsito, que é essa que a gente está vendo aqui agora, ela tem 18 horas aulas. Depois vem direção defensiva com 16 horas aulas, primeiros socorros com 4 horas aulas, meio ambiente e cidadania com 4 horas aulas e por fim mecânica básica de veículos de 2 e 4 rodas com 3 horas aulas, totalizando então 45 horas aulas. Esse curso hoje ele só é possível de ser feito presencialmente. Há sim projetos de lei com a intenção de tornar esse curso online, abrir a possibilidade da pessoa fazer ele online. Não, por enquanto, não é permitido. Quando isso acontecer, isso vai ser amplamente divulgado, inclusive por nós aqui. Então, mídias, redes sociais, a gente aqui vai estar divulgando, então fique tranquilo. Por enquanto, o curso teórico para tirar habilitação, ele precisa ser 100% presencial. Você tem que ir lá na autoescola, comparecer, inclusive comprovar que compareceu por meio de coleta de impressão digital. Queria dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele é um curso presencial com identificação biométrica. Chegou lá na autoescola, tem que colocar o dedinho lá no aparelhinho, no scanner biométrico lá para comprovar. Só, eu cheguei, abri minha aula. Quando a aula terminar, tem que ir lá fechar para poder ir contabilizando até bater direitinho essa carga horária aqui para cada uma dessas disciplinas, então você ser liberado para fazer a sua prova teórica no Detran. Vou falar agora sobre a licença de aprendizagem. A pessoa já passou pelo exame teórico, ela vai receber, ó, passou pelo exame teórico, hein? Ela vai agora para as aulas de direção, não vai? Só que para ela treinar as aulas de direção na rua, ela precisa desse documento aqui, ó, que é a licença de aprendizagem. Ó, licença de aprendizagem de direção veicular. Por isso que muitos chamam ela de LADV. Tem gente que chama de LADV, outros chamam de LADIV. Eu prefiro falar LADV. Tanto faz. No Detran não vai te perguntar lá na prova se é LADV, LADIV, o que é não. LADV, a sua licença de aprendizagem de direção veicular. Ela é concedida a quem? Olha aqui, ó, documento obrigatório para o treinamento das aulas de direção. Ele é expedido pelo Detran, que é o órgão executivo de trânsito do Estado, ao candidato aprovado no exame teórico. Passou lá na primeira etapa, que é a etapa da clínica, avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental. E passou no teórico, você já vai receber a sua LADV para poder então treinar as aulas práticas de direção. Aqui diz o seguinte, a informação muito importante, olha, o candidato que for encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nesta resolução, que resolução? Essa aqui, ó, a que trata do processo de habilitação. Ele terá a sua LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. É o seguinte, para você treinar, você precisa estar no veículo da autoescola, então ele tem que estar com a faixa escrito autoescola, ele tem que ter duplo comando de freio de embreagem, precisa constar no documento dele que ele é um veículo licenciado para esse fim, que é para ensinar a pessoa a dirigir o veículo de aprendizagem. O instrutor que está do lado precisa ter curso de formação de instrutor, ele precisa estar credenciado pelo Detran e, obviamente, vinculado a uma autoescola. Até existe a possibilidade de trabalhar de forma autônoma, não vamos entrar no caso aqui. O que você vai ver aí no padrão, o normal, é o instrutor vinculado a uma autoescola. Então ele precisa estar credenciado, ele precisa ter o credenciamento dele ali, e você precisa estar com a sua licença de aprendizagem e ainda treinar dentro da área especificada pelo Detran. A sua licença de aprendizagem vale aonde? Ela vale em toda a unidade da federação do órgão que expediu. Isso é o que diz a lei. O que é a unidade da federação? É o Estado. Qual é o órgão que expediu? É o Detran. O Detran é um órgão estadual. Portanto, a sua licença de aprendizagem ela deve ser reconhecida em todo o estado de onde aquele Detran é. Você é de São Paulo, o Detran de São Paulo emitiu, você pode treinar em qualquer lugar de São Paulo. Ah, mas existe ali uma regrinha, uma lei que o Detran colocou que eu não posso treinar em lugar tal, coisa tal. Sim, é possível. Diz que o Detran vai definir os locais e horários para o treinamento. Mas e quando isso não acontece? Aliás, o Detran, deixa eu só corrigir aqui. O Detran ele não diz aonde que tem que ser o treinamento, ele diz aonde que não pode acontecer o treinamento. Porque às vezes ele evita que os veículos de aprendizagem circulem em avenidas de grande fluxo, de grande movimentação de pedestres, de pessoas, o que pode oferecer um risco a todos, né? Tanto ao candidato que está aprendendo, quanto ao pedestre e outros usuários ali. Então ele diz, ó, não treine na avenida tal, não treine na avenida tal.
Então, tirando essas aí que ele diz que não é para treinar, em qualquer outro lugar você pode treinar sim. Tem gente que tem dúvida, eu posso treinar em rodovia? Não posso, a polícia rodoviária falou que não pode. Não tem polícia rodoviária que falou que não pode, não. A licença de aprendizagem é o documento que te autoriza a treinar em qualquer via dentro da unidade da federação, seja uma rodovia estadual, federal, seja onde for. Só não pode aonde o próprio Detran definiu, só aqui não pode por causa disso e disso e disso. Mas como o estado é muito grande, costuma não ser o Detran exatamente quem faz. Ele faz por meio de seus representantes, que é o Ciretran, ou a Ciretran. Depois a gente vai falar melhor desses órgãos, tá bom? Mas enfim, tá com a sua licença, treine direitinho, dentro da unidade da federação, onde a licença é reconhecida, no veículo licenciado para isso, com instrutor credenciado do lado, tudo bacaninha, portar a licença e a identidade, tá? O aluno tem que portar a licença, a aprendizagem e documento de identidade. Então, tudo ok, tudo bacaninha? Pode treinar tranquilo. Agora, qualquer coisa diferente disso, se o seu instrutor te chamar e falar assim, eu vou dar umas aulas particulares para você, no seu carro, isso é irregular. Além de ser autuado por conduzir veículo sem habilitação, vai ter também a multa pelo entregar a direção ao inabilitado, que é o caso do que o instrutor está fazendo, e vai tudo para o seu carro, tá? O carro de quem for lá que você pegou. E a sua licença de aprendizagem vai ser suspensa por 6 meses. Pensa, num processo de habilitação que só vale 1 ano, você tomar 6 meses de suspensão da licença, é problema, não é? Seu processo vai vencer e você vai perder ele. Então presta atenção aqui na tela comigo. Lá na hora da prova, eles costumam colocar que qualquer coisa que aconteceu em desacordo, que é isso aqui, né, com o que a resolução determina, a sua licença vai sofrer uma punição por 6 meses. Os alunos guardam com facilidade que é uma punição que vai acontecer por 6 meses. Isso aí eles guardam. Mas aí lá na prova eles colocam assim, suspensa por 6 meses, apreendida por 6 meses, recolhida por 6 meses, retida por 6 meses, aí o aluno pira. Poxa, eu sabia que era alguma coisa por 6 meses, mas não sei se é apreendida, suspensa, retida, recolhida. Então presta atenção no macetinho. 6 meses começa com a letra S. Então a punição relacionada a esses 6 meses também começa com a letra S. Não se esqueça disso. Vai ser apreendida? Não, porque a apreendida começa com A, não é com S. Vai ser retida? Não, porque retida começa com R, não é com S. Belezinha? Macete passado, bora para frente. E aqui a gente vai ver a carga horária para o curso prático de direção. Tá aqui. Você vai observar aqui o seguinte, são 2 linhas, né? A verde representa a primeira habilitação, a pessoa não tem habilitação nenhuma, e a roxa aqui representa quando a pessoa já tem uma habilitação e quer outra categoria. Então vamos ver. E aqui, né, nas colunas a gente tem as categorias, ó, A, B, C, D e E. Então, na primeira linha, quando é primeira habilitação, vamos supor, você chegou lá na autoescola e falou assim, eu quero tirar a minha primeira habilitação de categoria A. Tá aqui, ó, categoria A. Quantas horas eu sou obrigado a fazer de aulas práticas de direção? 20 horas aulas. E se for na categoria B? Não, eu não quero A, eu quero é B. Mesma coisa, 20 horas aulas. Se for nas categorias C, D ou E, não tem jeito. Você só consegue começar pela A ou pela B. Bacana? C, D e E é só com o tempo. Você tem que ter tempo de habilitação para chegar nessas categorias. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Agora, se você já tem uma dessas categorias e quer adicionar ou mudar a categoria, aí é essa carga horária aqui, ó. Vamos supor que a pessoa já tenha a categoria B e quer agora adicionar a categoria A. Quantas horas aulas ela é obrigada a fazer? 15 horas aulas é o mínimo obrigatório para ela ser liberada para exame. Ou então ela tem a categoria A e quer adicionar a categoria B. Qual a carga horária? 15 horas aulas. Ou então ela tem categoria B e quer mudar para C ou D. Não, porque de B ela não pula direto para E, mas ela consegue ir subindo gradativamente. Então eu coloquei as 3 aqui para representar a carga horária. Qualquer que seja a categoria da mudança, ela vai ser 20 horas aulas. E só um detalhezinho, vocês percebam que aqui tem adição e tem mudança. O que é adição? A adição é entre A e B. Quem tem uma categoria A, por exemplo, na habilitação, ele tem a categoria A. Ele vai mudar para a categoria B? Não, ele vai adicionar a categoria B. Vai aparecer assim na habilitação dele, ó, A e B. Vai aparecer as 2 letrinhas na habilitação dele. Agora, se essa pessoa tem categoria B e quer a categoria C, como é que vai aparecer na habilitação dele? B e C?
Não, vai sumir a letra B e vai aparecer a letra C. Se depois ela quiser mudar a letra C para a letra D, tô falando letra, tá, gente, mas é categoria, entenda assim, categoria. Da mesma forma, vai sumir a letra C e vai aparecer a letra D. Se depois ela quiser a E, vai sumir a letra D e vai aparecer a E. Se a pessoa passar por todas as categorias, como é que isso vem representado na habilitação dela? Vem assim, ó, A, E. Percebam que só a categoria A que não muda, porque ela não é uma mudança, ela é uma adição, uma inclusão de categoria. Então prestem bastante atenção nesse detalhe, que pode parecer uma bobeira, mas na hora do exame faz muita diferença, na hora da prova. Adição entre A e B. Quem tem A adiciona B, quem tem B adiciona A. Agora, quando é C, D e E, aí é mudança de categoria. Lembrando que na categoria B, você pode substituir, parte dessas aulas obrigatórias pelo simulador de direção. Quantas aulas é permitido, hein? Até 5 aulas eu posso fazer no simulador. Como é que funciona isso, Ronaldo? Da seguinte maneira. Primeira coisa que a gente precisa saber, o simulador hoje ele é facultativo, ele não é obrigatório. Também não é proibido, né? A autoescola não é obrigada a ter o simulador mais na autoescola. Mas se tiver e o aluno quiser fazer as aulas preliminares no simulador, tranquilamente. Eu tenho lá um pacote de 20 aulas que eu tenho que fazer para a categoria B. Como eu nunca dirigi, eu quero pegar primeiro no simulador, fazer ali até 5 aulas para eu simular. Depois que eu tiver um pouco mais de noção e segurança, aí sim eu vou para o automóvel lá na rua, dirigir mesmo de verdade. Tem um Detran aí, o Detran do Rio Grande do Sul, que exige o simulador para os candidatos à habilitação. No meu entendimento, ilegal, tá? Se na prova do Detran do Rio Grande do Sul, prova teórica, perguntar se o simulador é obrigatório ou facultativo, você tem que responder que é facultativo, porque ele é facultativo, ele não é obrigatório. O Detran do Rio Grande do Sul impôs isso, talvez em concordância ali com o pessoal das autoescolas, que já usa o simulador há muito tempo, acha um bom recurso. O grande problema é que o Detran do Rio Grande do Sul está impondo o uso do simulador, sendo que ele não pode mais ser obrigatório. Ele é facultativo. E ele não é facultado ao Detran ou à autoescola, ele é facultado ao candidato. O candidato, o aluno, é que vai poder escolher se quer ou não fazer aulas no simulador. Nada impede também do aluno fazer as 20 aulas dele lá no carro, naturalmente, e fazer algumas aulas antes no simulador, fora do pacote dele. Tudo bem. Aí a gente está falando de conveniência para cada um, mas no que diz respeito à legislação de trânsito, as resoluções do CONTRAN que estabelecem o processo de habilitação, o simulador é facultativo, lembrando que da carga horária obrigatória, 5 delas, até 5, pode ser feita no simulador, conforme eu vou mostrar no slide seguinte. E só lembrando, gente, que aulas noturnas deixou de ser obrigatório, tá? Agora você não é obrigado mais a fazer aquele número X lá de aulas noturnas. Mas eu só posso fazer aula à noite, gente. Deixou de ser obrigatória. Não é proibido fazer aula à noite, não. Você pode fazer. Trabalho durante o dia, eu só posso fazer aula à noite. Pode fazer todas as aulas à noite, se você quiser. Ou então pode fazer todas as aulas de dia, se você quiser. Ou metade de dia, metade à noite, é você que escolhe. O que mudou é que não é mais obrigatório fazer aulas noturnas. Vamos aqui, eu representei de 1 a 20 o pacote de aulas lá. A gente tem que fazer, para quem está tirando a habilitação inicial na categoria B, são 20 horas aulas a carga horária, não é? Vamos conferir lá? Está aqui, ó, habilitação inicial, categoria B, 20 horas aulas. Beleza, então eu tenho aqui essas 20 aulas, vamos entender que cada bolinha dessa representa uma aula, e eu posso fazer todas elas no carro, conforme apareceu aqui para você. Posso substituir, não posso pegar algumas dessas aulas e fazer no simulador. Até quantas aulas eu posso fazer no simulador? Está aqui, até 5. Eu posso pegar 5 aqui e fazer no simulador. Nesse caso aqui, apareceu que a aula 16, 17, 18, 19, né? Mas vamos entender que isso aqui não quer dizer exatamente a sequência das aulas. Porque, obviamente, quem vai fazer aula no simulador não vai fazer as últimas do pacote, ele vai fazer as primeiras, né? 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Ele já vai ter um treinamento aí preliminar. Mas beleza, deu para entender? Ficou bem ilustrado aí? Então bora para frente. E agora a gente vai falar daquele candidato que quer tirar a ACC, porque para a ACC tem cargas horárias diferentes, tanto no teórico quanto no prático, tá? Vamos ver como é que funciona. A ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, olha o ciclomotor aqui. Esse ciclomotor está sem os retrovisorzinhos, tá? Ele é obrigado a ter, vamos desenhar um retrovisor aqui para ficar bacana. Aí, pronto. Agora ficou um ciclomotor legal, né?
A carga horária e os exames específicos para a ACC. Quais são, hein? Bora lá ver. O curso teórico, ele tem 20 horas aula. Olha, no curso convencional, se eu estou tirando categoria A ou categoria B, o curso teórico ele tem 45 horas aulas obrigatórias, né? Tem que guardar isso, tá, gente? Isso é pergunta de prova, hein? E no curso teórico para a categoria A e B, eu sou obrigado a frequentar 100% das aulas. 100%. Se eu não tiver concluído lá as 45 horas aulas, eu não sou liberado para fazer exame. Agora olha aqui no ciclomotor, olha. Além de ser apenas 20 horas aulas no curso teórico, o aluno não é obrigado a frequentar 100%. Ele pode frequentar aí 90%, ou seja, se ele frequentar 18 aulas dessas 20, já está liberado. A prova teórica desse candidato que vai fazer para a ACC, ela não tem 30 questões, ou 40 em alguns estados, né? Ela tem apenas 15 questões. E o candidato também não é obrigado a acertar 70%, igual na categoria A e B, não. Aqui é só 60%. Ou seja, ele vai fazer uma provinha de 15 questões. Se ele acertar aí 9 questões, ele já está aprovado, apto no exame teórico. E na parte prática, hein? Ele é obrigado a fazer 5 horas aulas de prática nesse veículo aqui, que é o ciclomotor. Essas aulas e a prova também, né, elas são similares à da categoria A. Por que similares? Porque ele vai treinar na motopista, assim como quem está fazendo para a categoria A. O exame dele, a avaliação prática, vai ser com base nos mesmos critérios para quem está tirando a categoria A. A mesma coisa que é cobrado daquele que vai tirar a categoria A, vai ser cobrado desse que está tirando o ciclomotor. Ah, mas aí não é vantagem, era preferível fazer a categoria A de uma vez, velho? Sim, até porque quem tem categoria A pode conduzir um ciclomotor. Agora, quem tem ACC não pode conduzir uma motocicleta. Lembrem-se, hoje em dia existe a opção do candidato fazer ACC, mas é por pura opção dele, porque ele tem medo de pegar numa motocicleta, então ele não vai fazer o exame para a categoria A, ele quer fazer tudo no ciclomotor. Mas que é possível, é. E lembrando que aqui, olha, ele pode fazer exame num veículo automático. O que é veículo automático aí? Não precisa mudar a marcha, o câmbio dele é automático. Ah, está escrito aqui mecânico, Ronaldo, câmbio mecânico. Sim, o câmbio mecânico é aquele onde você tem que mudar a marcha. Só que no ciclomotor você pode fazer com câmbio mecânico ou, perceberam? Automático. Diferentemente da motocicleta. Você não pode fazer exame numa motocicleta com câmbio automático, não pode. Tem que ser com câmbio mecânico. O ciclomotor permite fazer com câmbio automático.